Agora sim, vamos falar das histórias, doutor Juliano. Que legal estar aqui com vocês, uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Muito bom. Parabéns pelo programa de Cacoal, um sucesso, o Chumbo Grosso também em Cacoal. Eu já conversei com Dona Patroa e a gente trocou uma ideia, vamos pra lá, vamos pra Cacoal, a gente grava uns 3, 4 e vai ficar legal também. Vamos nos locais, vamos gravar, Isso, tem muita coisa boa pra contar das nossas cidades, Cacoal é uma delas. Hoje, por exemplo, eu vou falar um pedacinho de passagem da história de Presidente Médici, porque o homenageado de hoje, Anderson e Chico, ele também tem um pezinho na história de Médici, de Alvorada, que é essa figura que o Joãozinho vai colocar agora. Eu quero ver se vocês sabem quem é. Você que está em casa, será que você sabe? Romano. É o Padre Romano. Foi ele que me batizou. É mesmo? Foi o Padre Romano que batizou. Que coisa maravilhosa. Ele batizou também uma pessoa que vai aparecer ali no final. Diga lá. Tem mais de tem uns 25 anos isso. Ele bateu a foto dele ali na hora. Que coisa maravilhosa. Né? Com São Marcos, minha quase 30 anos. Que coisa maravilhosa. São coisas que marcam, né, na vida da gente. Eu vi o padre agora e na hora eu lembrei. E o Padre Romano é uma pessoa adorada pela comunidade. Eu não sabia que ele era uma figura tão folclórica, com um comportamento tão característico, né? Eu acho que ele está no céu. Com certeza, eu também acho. Se o Padre Romano não estiver no céu, aí nós estamos acuados. Muito bacana. E em seguida, eu peço pro Joãozinho já colocar uma foto. Aí, Joãozinho, tem como tirar a vinheta? Ótimo. O Padre Romano, ele veio para Ji-Paraná em 1975, mas ele já estava em Rondônia, Chico, Anderson, amigos e amigas do Jipa das Antigas. Ele já estava aqui desde a década de 50. E o Chico já tá pertinho da televisão, do nosso monitor. Tô vendo o gurgel dele. E esse gurgel, Chico? Esse gurgel. Famoso esse gurgel. Famoso, né? O Padre Romano era muito conhecido, Anderson, amigos e amigas, por ir pra cá e pra lá nesse gurgelzinho. Ele tocava o trecho com esse gurgel, o gurgel sofreu na mão dele, mas o Padre Romano tinha um companheiro, nesse período que ele estava em Ji-Paraná, que era um outro padre, que aí eu tô em dúvida, e por isso que eu sempre pesquiso com quem viveu a história, que é o Chico da Mata. Aquele carro que tá à esquerda ali, Chico. É o Rural. E de quem que é esse Rural? Não sei não, doutor. Há indícios que essa Rural seria de um outro padre. Padre Adolfo. Mas eu não consigo ainda, o Padre Adolfo, que ele militou aqui em Ji-Paraná, junto com o Padre Romano. O Padre Romano é nascido em Santa Catarina, numa cidade chamada Massaranduba. Ele nasceu em 1918 e faleceu em 2002 aqui em Ji-Paraná. Na foto em seguida, eu vou pedir pro Joãozinho passar. Posso fazer uma pergunta? Claro. O Padre Romano, o nome dele era Romano mesmo? Pois é. Ou era apelido? Pois não é. Ou tá programado para falar mais para frente? Não, vamos falar agora, não tem problema nenhum, porque quando eu comecei essas pesquisas a respeito do padre, eu imaginava que Romano era o sobrenome, mas não, ele tem aqueles sobrenomes, Anderson, que é uma sopa de letrinha. Padre Romano Kuklovski. Eu posso estar enganado, já. É o primeiro nome dele. É o primeiro nome dele. Ele é de origem polaca. A família dele é de imigrantes da Polônia que foram para o sul do país. E ele, muito pequeno, se iniciou na igreja da Igreja Católica e veio primeiro para Porto Velho nos anos 50, até que ele aportou em Ji-Paraná em 75. Mas a contribuição do Padre Romano não é só para a nossa cidade de Ji-Paraná. Ele foi o primeiro padre a rezar uma missa em Alvorada, em 1980. Em janeiro de 1980. E sabe como é que ele foi para lá? Ô Chico, olha só essa. O Padre Romano foi daqui até Alvorada para rezar a missa a pé. No meio do caminho, que deram uma carona para ele da linha 52 em diante, mas ele foi a pé. E era muito comum as narrações que a gente tem do Padre Romano, e tá lá o Padre Romano. Será que você conhece, Chico? Chega aqui atrás. Hoje eu fiquei em pé só para as pessoas que estão em casa saberem. Me ofereceram um banquinho, foram muito educados comigo, mas eu quero ficar em pé por causa dessas fotos que a gente consegue projetar ali atrás. Cara. Tira para mim o GC, João. Quem será que é essa senhora? Esse senhor é o Padre Romano, e ele está ao lado de uma senhora que é histórica aqui em Ji-Paraná, e o sobrenome dela dá nome a um bairro da nossa cidade. É Capelaça. É a Dona Dirce Capelaça. Mãe de Dona Ondina e de Dona Genoveva. Que na foto em seguida, o meu amigo Joãozinho vai passar, foto em seguida tá lá, ó. Dona Genoveva aparece ali ao fundo, de cabelo... Olha o Luiz Carlos ali. Dona Genoveva. Elegante, cara. Luiz, aí, ó.
Esse grandão também não é estranho, não, Chico. Esse eu não tenho o nome dele ainda. Mas Esse não, Eu não cheguei a conhecer o seu Luiz Capelasso. É mesmo? Não cheguei a conhecer. Quando eu cheguei, ele já tinha falecido, né? Seu Luiz. É ele ali? Não sei, eu não conheci você não ele, né? conheceu. Não conheci. Agora a professora Genoveva. Professora Dona Genoveva, Dirce, Dona Ondina. aquela lá, será quem é? Eu creio que seja Dona Ondina. Dona Ondina. Ah, é? O Luiz, né? Exato. É que era casado com a Genoveva. Exatamente. Essa aí é um pedaço, é uma foto histórica, Aí, Luiz. Padre Romano, com pessoas muito importantes da nossa comunidade. Em seguida, eu quero fazer aqui Aí, ó. aí é um recorte de jornal que nós conseguimos aqui. Eu agradeço a Secretaria da Paróquia São José, que forneceu esse recorte da época, de 2002, do falecimento do Padre Romano. Então aqui, olha o nome dele lá, ó. ó, aquele nome, uma sopa de letrinha, né? Padre Romano. Glinkwinski. Tem um O ali que a gente vai ver já já, mas veja, aqui tem as informações a respeito dele. Ele nasceu na cidade de Massaranduba em 1918. Aí não diz, mas ele veio para Rondônia nos anos 50. Em Ji-Paraná, ele chega em 1975. E dali em diante, junto com outro padre muito famoso, que de repente a gente pode falar outro dia, o Padre Silvio. Ele começa a militância católica, não só aqui em Jipa. Como eu disse, em Alvorada, ele fez a primeira missa campal. Ele descerrou a pedra fundamental da Igreja Matriz de Alvorada, mas também em Presidente Médici. Ele e Padre Silvio, a partir de 1975, ergueram a paróquia São João Batista, lá de Presidente Médici. E não é à toa que o Padre Romano tem ruas em homenagem à existência dele em Jipa e em Presidente Médici. A de Ji-Paraná fica lá em Nova Colina. A de Médici fica no centro da cidade. Falta ver se lá em Alvorada, de repente, porque merece, deve ter lá uma rua em homenagem ao Padre Romano. O Joãozinho, eu mandei uma foto por último. Por favor, coloque a também, que senão eu vou apanhar em casa. Vocês, eu acho que o Anderson vai gostar, que é a foto de um batismo que o Padre Romano promoveu. Voltando às fotos que eu já havia colocado para o Joãozinho, peço que ele passe adiante, que tem um outro recorte de jornal, também cedida pelo Diário da Amazônia. Aí nessa foto também, lastimando a perda do padre, isso foi em 2002. Ele criou mais de 90 paróquias aqui. Foi o cara que levantou, né? E os relatos que são trazidos é que ele ia... Tira o GC, João, pra gente ver o recorte do jornal. Que ele ia muito a pé, ia muito no lombo de mula, e sempre, claro, também quando podia, naquele gurgelzinho branco que a gente viu na foto estacionado em frente à catedral demolida São João Bosco. Andava muito, né? Em seguida tem mais uma fotinha, e aqui eu vou precisar da ajuda de vocês. Essa foto é uma foto aérea. Meus amigos e minhas amigas que estão em casa, é como se um helicóptero estivesse no 2º distrito e estivesse ali naquela construção branca à esquerda. Aquilo ali é a paróquia São José, a igreja São José. Tá ali a igreja São José, e naquela igreja vocês conseguem perceber que ela é em forma de cruz? Eu não sei se os meus amigos, quem frequenta bastante essa igreja, sabe essa informação. Mas no braço direito daquela cruz é onde hoje repousam os restos mortais do Padre Romano. Ele foi sepultado nessa igreja. A gente pode, num outro episódio, inclusive, falar a respeito desse terreno que fica em frente à igreja. Essa quadra que fica em frente à igreja, que abrigou a primeiríssima igreja São José, onde estão aquelas árvores, segundo os relatos. E depois a igreja São José foi construída no local onde é hoje. E aí eu vou pedir para o Joãozinho passar mais adiante agora, que a gente traz onde está, no lado direito. Estive hoje de manhã, agradeço novamente o carinho que fui recebido pela Secretaria da Paróquia São José. Além do padre. São 3 padres aí. 3 padres aí. O padre Dom Antônio Pansamay, que foi bispo, no meio que está o Padre Romano, e do lado direito o Padre Silvio Micheluzzi, que foi um padre que faleceu nos anos 80. Então no meio está ali, sepultado merecidamente na igreja pela qual ele deu seu suor e seu sangue, o Padre Romano, homenageado de hoje. Até tem um take mais de perto da placa em que estão os dados da vida dele. Eu creio que eu passei adiante aí, ó. Olha lá, é uma sopa de letrinha lá, tem mais um O no meio. Óculos escuro que era peculiar dele. Tá lá um trecho do apóstolo João, da Bíblia. Nasceu em 1918. 1918, viveu bastante e tem uma existência muito respeitável aqui
Ali tem um vídeo que eu fiz um vídeo. Vamos lá, roda aí. Vamos ver esse vídeo rapidamente. Áudio, não, tem áudio também, eu então não sei se... Ouvir. Vamos lá. Eu fiz hoje de manhã, especialmente pro Jipa das Antigas. Meus amigos e minhas amigas do Chumbo Grosso, estou falando um pouquinho mais baixo porque hoje eu estou aqui, na igreja São José. Gentilmente, os funcionários da igreja abriram as portas para que eu pudesse vir hoje aqui prestar as minhas reverências, as reverências do Jipa das Antigas, de maneira aí um pouco improvisada, conforme os pioneiros faziam, sempre de boa fé. E com muita fé a gente está aqui hoje, homenageando o Padre Romano. Talvez vocês não saibam, mas o Padre Romano, junto com o Padre Silvio Micheluzzi e também Dom Antônio Possamay, foram sepultados aqui, no braço direito da cruz que forma o prédio da Igreja São José. Venham aqui todos vocês também prestar suas reverências a ele, Padre Romano, o nosso homenageado de hoje do Jipa das Antigas. Legal, viu? É isso, o Jipa das Antigas é hoje. Né, a história católica é viva no nosso município, desde a criação. Então a gente sabe que hoje o número, né, o número de evangélicos e católicos hoje é praticamente quase que meio-meio, né? Exatamente. Por analisar, né? Então, e mostrar essas histórias a gente muito gostoso. Acho muito legal. A gente vai ter oportunidade para dissecar também a igreja evangélica, especialmente a Igreja Assembleia de Deus, a Primeira Igreja Batista de Ji-Paraná. Vamos trazer também aqui, porque também são merecedores do nosso respeito, porque contribuíram bastante. A Igreja Católica, por acaso, chegou um pouquinho antes e por isso tem talvez mais episódios, né? Ajudou na criação da cidade. Exatamente. Né? Essa foto que está ali atrás, e com ela eu concluo o Jipa das Antigas de hoje. Se eu não passo ela, eu apanho em casa, porque aí é o Padre Romano batizando uma pessoa. E essa pessoa que ele está batizando o polaquinho ou a criancinha? A criancinha que está no colo ali, está batizando a minha esposa. Ah, é a sua esposa? A minha esposa foi batizada pelo Padre Romano. A Fernanda, que está nos assistindo legal, em casa. Viu? Ela, com o irmãozinho dela ali, o Luciano. Olha o pai dela. O pai, a mãe, meu sogro, minha sogra. Duas pessoas respeitáveis, muito boas. E estão ali com o Padre Romano. Legal. O Padre Romano participando da vida da comunidade intensamente. Como pode, e por né? isso é merecedor de um episódio específico para ele. É uma geração toda. Toda. Né? Não falava em padre, falava do Padre Romano, a maioria das pessoas conheciam. Gostavam muito dele. Caramba, e o que é bacana do Padre Romano é o seguinte, que ele tinha uma conduta muito peculiar. O Padre Romano era uma pessoa direta, curta e grossa, mas ao mesmo tempo amável. Quando uma criança estava na missa e saía correndo da mãe, ele falava: olha uma criança sem mãe aqui, cadê a mãe dessa criança? E as pessoas hoje relembram isso com muito carinho, porque ele era uma pessoa autêntica. E falava o que tinha que ser dito e era, no final, uma pessoa de bom coração e se dedicou muito para a nossa cidade. Esse é o Jipa das Antigas de hoje. Legal. É uma satisfação sempre estar aqui com vocês. Com os olhos um pouco marejados, que eu lembrei da minha avó, do meu avô. Eles eram muito... Minha mãe estava aqui, eu até não queria falar, que minha mãe ainda sente muita perca. Tem um pouco mais de um ano que meu avô faleceu, minha avó um pouco mais. Mas as primeiras vezes que eu fui na igreja, foi meu avô e minha avó que levou. Que legal. E a grande maioria das vezes eles sempre acompanhavam, né, o Padre Romano, e foi ali desde criancinha, tô falando de 5 anos de idade. Então eu vejo hoje o Padre Romano, na hora o coração aperta de saudade, né? Que legal. Do avô e da avó. Que testemunho bonito, Anderson, que bacana. E eu tenho certeza que as pessoas em casa sentem a verdade desse testemunho, e também muitas dessas pessoas têm testemunhos tão fortes como o seu a respeito dessa passagem do Padre Romano aqui na Terra. Muito bom. Obrigado, muito bom. Parabéns pelo testemunho. E é uma satisfação saber que o Jipa das Antigas toca o coração das pessoas. O Jipa das Antigas está aqui para abraçar todos os pioneiros, os filhos dos pioneiros, e a gente tentar junto fazer uma história diferente e montar um quebra-cabeça da história de Ji-Paraná, para que ao mesmo tempo a gente se reconheça filhos de uma terra bonita, de uma terra importante. A mãe aqui do Anderson está entrando aqui nos estúdios também emocionada. Eu não queria falar com ela aqui, que eu sabia que ela ia chorar, né? Que felicidade saber que quem essas sabe boas histórias... Queira Deus que um dia a nossa história também possa fazer isso. Absolutamente, pessoas, né? Absolutamente. E isso vocês fazem com maestria, pela honestidade com que vocês levam as notícias, a conduta que vocês têm, a família de Matos tem. Então eu tenho certeza que vocês hoje já têm uma história marcada aqui em Ji-Paraná,
e que sempre vão ser lembrados como pessoas de bem e pessoas dignas de terem histórias bacanas de serem contadas lá adiante.